Olá, quarto ano, boa tarde. Hoje, quarta-feira, nossa aula será um pouco história, certo? Então, nós iremos trabalhar povos indígenas, ok? Então, quando estamos falando de índio ou de indígenas, referimos os primeiros habitantes do Brasil. As pessoas, elas têm costume dizer que os primeiros habitantes foram os portugueses. Não, quando os portugueses chegaram aqui, já existiam os indígenas. Eles eram os habitantes originais, certo? Aqui presente quando os portugueses chegaram em 1500. E estima-se nessa época que havia cerca de 5 a 7 milhões de indígenas. Os povos indígenas possuem ligações diretas com os povos que habitavam no Brasil antes da chegada dos portugueses. Quando o assunto são os indígenas, precisamos entender desde o início que não estamos falando apenas de uma reunião de povos, mas sim de centenas de povos. Segundo o IBGE, que foi o último, 2010, o último realizado, certo? Estima-se, mostra que atualmente existe 305 etnias no Brasil, que fala cerca de 274 línguas, certo? Então, temos que entender que os índios, eles não deixam de ser índio por falar português, por usarem roupas ocidentais, por fazer uso das tecnologias. Nas festas, os índios gostam muito de dançar e de cantar. Eles produzem seus próprios instrumentos musicais, como o maracá, que é o chocalho, o membi, que é a flauta, né? Então nós sabemos que os costumes eram muito diferentes dos portugueses. Eles gostam de enfeitar o seu próprio corpo, certo? Eles dançam nus ou só com uma tanga. O trabalho nas aldeias, todos trabalham, certo? De homem, mulheres e criança. Então os homens, eles fazem o quê? Eles caçavam, eles pescavam, eles preparavam a roça. Já as mulheres faziam o quê? Cuidavam dos filhos, cozinhavam, plantavam, colhia. As meninas, elas ajudam quem? As mães, certo? E os meninos, os pais. Então eu coloquei aí um texto para vocês, ok? E irei fazer uma chamadinha para escutar essa leitura sobre os indígenas. Mas eu quero explicar aqui um pouco para vocês com relação à parte do pajé e do cacique, ok? Duas figuras são bastante importantes dentro de uma tribo: o pajé e o cacique. O pajé era uma espécie de curandeiro, certo? E sacerdote da tribo, conhecedor nato de vários tipos de planta, a utilizar para gerar cura de várias enfermidades. Naquele tempo não existia esses medicamentos que se usa hoje. Os medicamentos eram feitos através das ervas, certo? Utilizavam para gerar cura de várias enfermidades. E também era responsável pelo contato com os deuses. Isso é o pajé. Já o cacique era tido como líder da tribo. E sua função era organizar e orientar os índios para que os mesmos pudessem ter uma vida melhor. É de conhecimento dos historiadores, certo? Que no Brasil existiram tribos canibais que comiam carne humana. Rituais eram feitos com crenças de que se comesse a carne do corpo do inimigo, isso lhe passará a força, a sabedoria, a valentia que eles possuíam. Então quer dizer, se existisse um raiva do outro ou um inimigo do outro, então ele matava e dali ele se alimentava daquela carne. Então dizia-se que a força daquela pessoa que ele comeu a carne passaria tudo para ele, a sabedoria, o conhecimento, certo? Então isso aí foi se passado, segundo os historiadores. Então, pessoal, vocês estão aí em mãos, certo? A gente sabe que os índios, eles cultivam alimentos como milho, batata doce, feijão, abóbora, entre outros. Mas tinha na mandioca seu principal alimento, ok? Domesticavam animais pequenos, como porcos, espinhos, araras, pequenos lagartos, capivara e outros, certo? Os objetos utilizados pela população indígena eram todos retirados da natureza. Então eles viviam da natureza. O que eles plantavam, eles colhiam e se alimentavam.
ok? E trabalhava de forma manuais para atender a determinadas necessidades. Exemplos são as canoas, arco e flechas, ocas, que eram suas moradas, potes de barro, muitos outros. Lembrando que os índios até hoje respeitam muito a natureza e delas só retiravam o que realmente precisava para sobreviver e nada mais. Então eles tinham consciência, certo? Que ele não podia estar extrapolando o que não se podia não, porque depois quem iria sofrer eram eles. Então eles eram bastante conscientes. Eles cuidavam da natureza e dela era a sua sobrevivência, certo? A sua alimentação era toda tirada da natureza. Eles pescavam, plantavam, colhiam, certo? E viviam ali em harmonia. Então irei passar um pequeno texto novamente para que eu possa escutar a leitura de vocês quando eu chegar do Santa Terezinha e em seguida terá a interpretação desse texto, tá certo? Então, sabendo que será no caderno de história, ok, pessoal? Então, fiquem com Deus, qualquer dúvida no privado. Até amanhã com nossa aula de geografia.